O efeito Netflix é bizarro. É? Vamos ver. Netflix tem um talento especial pra pegar suas séries favoritas e transformá-las nisso. Parou! Eu estava aqui pensando sobre Round 6, você, La Casa de Papel, e percebi que todas elas... You é uma série do cacete, tá? Galera reclamou do final, eu acho que o final é mais ou menos ali, galera. Que final que vocês esperavam no You? Sério, quem assistiu aí sabe. Cara, com todo respeito, vai rolar um pequeno spoiler, mas o desfecho desse personagem tinha que ser o que foi mesmo, pô. Entendeu? Tinha que ser o que foi. Justo. Mas é uma baita série boa. Agora, Round 6 nunca me pegou muito não, viu? Assisti a primeira ali, achei legalzinha, mas ok só. têm algo em comum. E Casa de Papel, minha Nossa Senhora. Eu prefiro nem comentar. Parecia que ia ser do caralho até eles matarem o Berlim. O Berlim é o Berlim. Melhor personagem da série, mataram o Berlim. Depois virou qualquer coisa. Ó, tem uma cena que a mulher sai do banco, Charles, com uma moto. Aí ela empina a moto, desfila na frente dos policiais altamente treinados, que são esses de negociação. Os caras começam a atirar que nem Stormtrooper. Ninguém acerta a mulher de moto a 6 metros deles. Ah, vai se fuder, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não. E ainda faz um instante de GTA pra voltar pra dentro do banco. Ainda faz um instante de GTA, cara. E volta, pô. Isso que é loucura. Bizarro. Netflix é algo muito mais sinistro. É como se a plataforma tivesse descoberto uma fórmula mágica para transformar obras-primas em zumbis televisivos. E hoje eu vou te explicar exatamente como funciona esse fenômeno que eu batizei de o efeito Netflix. Olha, eu não sei se você já passou por isso, mas eu sei que existe uma sensação muito específica de assistir a primeira temporada de uma série e pensar, cara, isso daqui é perfeito, não precisa de mais nada. E aí, 2 anos depois, você tá lá assistindo a 4ª temporada e se perguntando o que diabos aconteceu com aquela série que você tanto amava. É como se a Netflix tivesse um departamento específico dedicado a pegar histórias que já foram contadas de forma completa e perfeita, e aí alguém de dentro fala, sabe o que tá precisando? Eu acho que de mais 3 temporadas, hein? E o pior é que isso não acontece por acaso. Existe uma lógica por trás disso, uma lógica cruel, capitalista e que faz todo sentido do mundo quando Vou falar uma coisa e vocês só vão concordar, que vocês sabem que é verdade. Supernatural. você para pra pensar. Porque, vamos ser honestos, se você fosse a Netflix e tivesse uma série que virou um fenômeno mundial, você ia parar na primeira temporada? Eu acho que não. Olá, eu gosto de dinheiro. O problema é que nem toda série foi feita pra ser eterna. Algumas histórias têm começo, meio e fim, e quando você força um fim que já aconteceu a virar meio de novo, você acaba criando algo que eu gosto de chamar de zumbi televisivo. Algo que tecnicamente ainda está vivo, mas que perdeu completamente já sua alma. Vamos começar com a série mais recente que aconteceu isso, com Round 6, que é provavelmente o exemplo mais perfeito de como transformar uma obra-prima em um completo desastre. A primeira temporada de Round 6... Não é Berlim. Como é que é o nome do personagem que morre lá, que era o foda? Eu falei errado. Eu nem lembro, só assisti as primeiras. É Berlim, pô. É o Berlim mesmo, não é? É Berlim. Ah, então Que é beleza. o irmão do cara. Tá? O fodão lá. É o Berlim mesmo, é isso. Uma coisa muito simples. Pessoas desesperadas participando de jogos infantis mortais. Era tenso, era inteligente, tinha uma crítica social afiada e um final que fechava a história de forma satisfatória. Era basicamente uma minissérie perfeita disfarçada de primeira temporada. Mas aí a série se tornou o maior sucesso da história da Netflix. E quando eu digo sucesso mesmo. Virou um fenômeno mundial, gerou bilhões de dólares e todo mundo andava falando sobre ela. E aí o criador, Wang Dong-hyuk, que não quis fazer uma segunda temporada, foi basicamente obrigado a fazer mais 2. Porque quando você tem uma galinha de ovos de ouro, você não mata a galinha, você força ela a botar mais ovos até que ela morra de exaustão. O resultado? Uma segunda temporada que, por mais competente que seja, simplesmente não consegue capturar a magia da primeira. Lógico que não. E uma terceira temporada que, bom, acabou de sair e é um desastre tão grande que tem gente comparando com o final de Game of Thrones. Eu não sei como é o final de Game of Thrones, porque eu não vi, mas Supernatural... Perdendo muita coisa, não. Supernatural, por exemplo, era pra ter acabado na 5ª temporada quando o Sam cai no buraco. Isso é senso comum, mano. Depois, cara, depois da 5ª temporada, os caras fizeram uma... Não é que foi mais uma. Não é que foi mais 3. Mais 10. Os caras, depois do final da série mesmo, fizeram mais 10 temporadas. Ah, mas é que lá na 9ª fica legal. Fica nada, mano. Pode inventar e mentir pra você mesmo. Eu amo a série, eu acho o Jim um puta personagem complexo, eu acho ele muito foda, mas a série acabou na hora que o Sam cai no buraco, cara. E sabe por quê? Porque originalmente a série foi escrita para ir até ali. Tudo que veio depois foi invenção, foi tentar encher linguiça, pô.
Entendeu? E tem uma coisa que me incomoda também. Por que que... Não sei se vocês vão concordar comigo, a galera que é fã também de Supernatural. Cara, as primeiras temporadas que mais fizeram sucesso e que mais funcionou era quando o Supernatural era Scooby-Doo. Você pode não gostar do jeito que eu falo, mas você sabe que é verdade. O que é o Scooby-Doo? Episódio, início de trama, fecha a trama, caso resolvido, vamos pro próximo. Entendeu? Então todo início de episódio ia ter ali o circuitozinho deles, eles iam encontrar uma nova assombração, no final do episódio eles estavam resolvendo, vamos pro próximo. Né? Eu sei que é difícil, né, você manter uma série assim e tal, mas, cara, funcionava perfeito, tava redondinho aquele formato. Aí começaram a estender o bagulho, cara, a Era dos Leviatãs lá, nossa senhora. Nossa, um porre, cara. Nossa, eles estendem por temporada o bagulho, cara. Começa a ficar um bagulho que você... Quem que era esse aqui mesmo? Ah, mas é. Aí você começa a perder. Aí começa a ficar zoado demais, cara. Zoado demais. Eu acho que dá pra estender até quando teve o rolê dos homens de letra, porque ali meio que perdeu a essência do temos um carro pra quê, porra? Os caras vivem em hotel, porque eles têm uma base. No carro. Aí os caras agora têm um bunker, tem uma base, eles têm recurso pra cacete, não sei o quê, tem dinheiro pra ir por hora. Cara, não faz sentido, pô, perdeu a essência do bagulho. Exatamente. Exatamente. Então assim, depois, você pode gostar, tá? Ah, mas eu acho legal, você pode achar bacana e tal, mas Supernatural mesmo, aquela foda, vai até a 5ª temporada. Depois é uma bosta, mano. Depois é uma bosta. Porra. Tinha todo um conceito formado, tá? Um bagulho muito louco. Eu não sei que temporada que é. Não sei. Tem coisas que acontecem, tá? Depois da 5ª temporada que são legais. Porque são lapsos do auge da série que vai até a 5ª. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele diálogo que o Jim tem com a morte no restaurante, com a torta. Porra, meu irmão. Aquela é boa. 7ª temporada, muito bom. Então, entendeu? Então tem lapsos. Aquele diálogo é muito foda. Tem coisas que acontecem depois que são muito fodas. Mas no geral, velho, você pega da 5ª em diante, nossa, mas não chega nem perto das 5 primeiras. Nem perto. Então é isso, cara. A série faz sucesso ao invés dos caras pararem enquanto, porra, tá no auge. Cara, é como se pegassem Breaking Bad, que é redondinha, e continuasse ele depois do Walter White ali no final, pô. O que não faria sentido nenhum, mas sei lá, colocar um outro personagem pra continuar, fazer aqui o que fizeram, aquela bosta daquele El Camino, continuarem uma série abordando aquilo. Não dá, mano, tem série que tem que acabar, pô. Senão você vai arruinar. Mas tem cara que não liga pra isso, entendeu? Ah, vou arruinar, mas eu quero sugar mais grana. E eu também não vou dizer que tá errado, não. Agora, você vai acabar com a obra, cara. O Vikings mesmo. Eu gosto depois quando o Ragnar morre, que continua com o Ivar, com o Bjorn. Mas pra muita gente a série acaba quando o Ragnar morre. Entendeu? Ah, spoiler, foda-se, a série antiga. Então por aí vai, pô. Tem série que tem que acabar no momento em que deu, que você sente o feeling, pô. Tem que sentir o feeling, tem que ter o feeling, ó. Realmente chegamos. Chegamos já na finaleira, vamos encerrar em alta. Porque senão a série não fica temporal, cara. Fica uma série merda. Sabe por que How I Met Your Mother não tem a mesma importância que Friends? Apesar de seguir uma linha parecida? Porque o final é uma bosta. O final de How I Met Your Mother é uma bosta, falo mesmo. Ah, mas eu gosto. Então tá bom, mas eu não. Ruim. O final de How I Met Your Mother é uma bosta. E tinha tudo pra ser, porque era considerado os novos Friends. Né, na época, eles vêm logo após acaba a última temporada do Friends, eles surgem. Mas o final é uma bosta, pô. O Friends vai lá, faz, tudo que a gente viveu aqui nesses apartamentos é isso, vamos fazer o final? Vamos, todo mundo se muda, cada um vai viver sua vida, redondinho, acabou. Entendemos que acabou. Porque gera toda uma expectativa por quem que é a mãe, como é que você conheceu, quem foi ela, como é que tá atualmente, pra chegar lá no final e simplesmente, pô, o meu verdadeiro amor era a Robbie, o filme inteiro, a série inteira. Pô, e é foda, e o que aconteceu com a mãe? Morreu. Foda-se, e é tipo secundário, cara. Tá ligado? A mãe, foda-se. É muito secundária. Foda-se. Bizarro, cara. Aí, assim, e o que eles fazem com o Barney também, no How I Met Your Mother, é um bagulho horroroso. Isso que eu ia falar. O que eu mais detesto no How I Met Your Mother é a desconstrução do Barney. Acabaram com o Barney, porque a última temporada, parece que eles se olharam assim e falaram, cara, a gente tem que terminar essa série logo. Vamos acabar. Parece que eles queriam, tá com pressa de acabar a série, eu não sei.
E aí eles pegam um personagem que sempre foi forte dentro da... Pô, o Barney é pra mim o mais foda. Porque ele é esse cara alívio cômico, ele é o cara forgado, ele é o cara que diferencia o Ted, que é muito bonzinho, do Marshall, né? E aí eles pegam o que o Barney foi a temporada inteira e transformam ele em um bostão. Ah, me apaixonei, tá bom. É, realmente, homens quando se apaixonam, fica meio bobo, assim, cara. Mas, cara, você destruiu completamente tudo que você criou do personagem. Transformaram o Barney num bostão. Num bostão. E aí fizeram aquele final bunda, né? Não foi uma paixão construída, foi um negócio tipo assim, ele se apaixonou a isso. Sim, mas ainda assim, né, indo em encontro com o que eu tô falando, né, de não se estender, eu ainda prefiro que você faça um final merda. O melhor é fazer um final bom, mas é melhor um final merda do que estender a série e arruinar tudo, pô. Porque o próprio How I Met Your Mother, você vai assistindo empolgado até o final. Não chega um momento em uma temporada que você fala, não quero mais, né? Então é melhor terminar, mesmo que seja um final bunda, é menos pior. Mas você estender a série, Two and a Half Men. Meu irmão, Two and a Half Men, você querendo ou não, eu adoro o personagem de Jon Cryer, do Alan, mas é o Charlie Sheen. Tinha que ter acabado quando saiu o Charlie Sheen. Caiu o piano em cima do Charlie, acabou a série. Acabou, pô. Tentaram colocar o Walden lá, que é o Ashton Kutcher que faz. É porque eu era muito fã, então eu ouvi tudo. Mas, cara, muito ruim. Acabou, pô. O final é pior ainda. Outra que vai na mesma linha é o Prison Break, pô. Os caras simplesmente quiseram estender, pô. O Prison Break é o fantástico. Você viu todas? Eu só vi até a segunda. Vi todas. Vi todas também. Deixa quieto. Os caras estenderam muito, só que, tipo, pô, já tinha um final. Eles realmente fizeram um final. Aí depois quiseram trazer a série de volta. Fechou. Né? Fechou. Aí quiseram trazer de volta. Fechou na saída da prisão, só que depois veio aquela treta lá no México. Aí o negócio que era Prison Break, que era pra gente fugir da cadeia, virou uma parada de ter rolado um tráfico no México, eles querendo arrumar dinheiro, planejamento de assalto. Então saiu uma parada totalmente nada a ver do que foi a criação original, que era ele ter ido pra prisão pra poder salvar o irmão que foi preso injustamente. Aí o bagulho perdeu a linha, cara. Aí vai indo embora. Mas eles realmente fizeram um final pra série. Aí, Entendi. Anos e muitos anos depois, os caras falaram, vamos trazer de volta. Aí criaram mais temporada. Fazia sentido. Aí vamos lá pro México, lá, pra arrumar treta no México. Loucura, pô. The Walking Dead, cara. The Walking Dead, mano, pensa num cara que era viciado, mano. Eu lembro que lá atrás eu baixava o bagulho pro PC. E aí vinha um episódio dublado, outro não. Aí tinha aqueles episódios que era metade dublado e depois entrava em inglês do nada, depois voltava, tudo cagado. Cara, The Walking Dead eu era fissurado, mano. Mas assim, depois que o Negan estoura a cabeça do Glenn, que é engraçado, modéstia à parte, quando ele fica com o zoião lá de fora. Eu parei aí. Acabou, pô. Não, depois da temporada do Negan, acabou. Acabou. Tem um momento lá que eu vi que foi a gota d'água pra mim, cara. Eu já tava assim, de saco cheio. Aí tem um momento em que acho que o Rick e o Daryl, eu não sei quem que é, eles têm a oportunidade de cacetar o Negan de tiro e eles começam a atirar e errar tudo. Mas tipo, a 6 metros de distância. Porra, vocês estão no apocalipse zumbi há 100 anos, caralho. O Negan tá ali, os caras começam a errar tudo e o Negan sai assim, ó, andando. E o Negan sai andando, vai dar. Não dá, pô. Aí é foda. Aí eu falei, mano. Não, e eles viram amiguinho, não vira? Depois? Eu não sei, cara. Ele vira pai da filha do Rick, praticamente. Nossa, pô, isso aí pra mim acabou, velho. E do filho do Glenn. Ele vira o paizão da galera. Isso é loucura, mano. Isso é loucura, pô. Não, eu vi lá que tem uns momentos que ele... Eu não sei se ele chega a pegar a Maggie ou rola um romancezinho ali, uma química, eu não sei o que é. Eu não vi a série. Mas não dá, não. Sem condição, gente. Não dá. The Walking Dead acaba na 8ª. E pra mim, a melhor temporada é a do Governador. Ainda fica a do Governador, velho. A melhor temporada muito pra mim. Foda. É a temporada... Porque assim, o Negan, pra mim, quando ele aparece e faz lá o Uni do Unité, é o momento mais imponente de um vilão de The Walking Dead. Só que se você for ver o que o Governador faz, é muito mais forte, mano. As coisas que acontecem ali na área da prisão, acho que é o melhor momento da série, é a hora da prisão. Mas outra série que passou do ponto aí, ó, tá até agora aí, e é isso, pô. O Governador, ele meio que traz uma esperança, né, de que dá pra ter uma vida normal de novo. O Governador, ele é o político real que a gente vê hoje, né, só que... E todo mundo fica, tipo, pô, podemos viver numa cidade igual vivíamos antes. Aí, de repente, pô,
Não, sério, a terceira temporada de Round 6 é um desastre tão grande que nem os fãs mais dedicados conseguem defender ela. Eles colocaram um bebê como um jogador. Você entende? Um bebê. E não é um bebê de verdade, é um bebê com efeitos especiais tão horríveis que parece um jogo de PlayStation 2. E sabe o que é mais absurdo? Se você tirar todas as partes repetitivas e o conteúdo feito só pra quem não tá prestando atenção, as 2 últimas temporadas poderiam ser facilmente condensadas em 4 episódios. Ou melhor, ainda poderia ser uma segunda temporada completamente diferente, explorando outros aspectos daquele universo. Mas não, eles preferiram esticar a mesma história até ela virar uma borracha. E aí fizeram um final horrível só pra colocar um gancho pra versão americana, que vai vir com aquele diretor bem famoso, sabe? Porque aparentemente, nem o final da série pode ser realmente um final. É como se eles tivessem pegado uma obra de arte e decidido transformar em um trailer de outra coisa. Round 6, na verdade, não é mais uma série, é um produto. Um produto não, uma franquia. E é exatamente o tipo de coisa que a primeira temporada criticava, só que sem autoconsciência. Agora, se Round 6 é um exemplo de como o capitalismo corrompe suas próprias críticas, Yu já é um exemplo de algo ainda mais frustrante, como desperdiçar uma boa ideia com uma execução completamente cagada. A primeira temporada de Yu era sobre uma coisa muito simples, um stalker psicopata que se achava o herói da sua própria história. Era perturbador, era inteligente e tinha uma crítica clara sobre masculinidade tóxica e obsessão romântica. Era basicamente uma versão moderna de Lolita, onde você está dentro da cabeça do vilão. Você tem dinheiro suficiente pra pagar isso, mas quer que eu saiba seu nome. Mas sabia que ele era o vilão. Mas aí a série fez sucesso e de repente a Netflix percebeu que tinha um problema. O público estava se apaixonando pelo Joe Goldberg. Ah, mas por que será? Ah, mas por que será? Por que a Netflix não foi atrás de um cara de jagunço pra fazer essa série? Porque aí eu queria ver quem que ia se apaixonar pelo cara. Agora coloca o cara bonitão ali, porra. O cara bonitão que vai lá atrás da mulher, aí faz tudo que ela quer, tá lógico. Meu filho, você tá num país, Netflix, onde existem mulheres que mandam cartas pra psicopatas presos, que aliás acontece com ele. Vocês sabem disso, que no Brasil tem mulher que tem tesão em presidiário? Principalmente os que ficaram famosos por crimes hediondos. Vocês têm noção que a gente tá num país, não só aqui no Brasil, muito nos Estados Unidos também, tem mulher que tem tesão e manda carta pra presidiário. Carta romântica, tá? Carta romântica. E mulher se oferecendo a ir lá pra ter momento íntimo. Isso é loucura, pô. Aí sabendo disso, o que a Netflix faz? Coloca o cara bonitão. Porra, o que vocês esperavam? Que as pessoas fossem crucificar o Joe Goldberg? Claro que não, né, pô? Que isso? Estavam torcendo por ele, estavam romantizando um stalker. E então, por 4 temporadas, a série meio que surfou nessa ambiguidade moral e perigosa. Não, inclusive caras que o crime é exatamente, ô Kat. Inclusive caras que o crime, ô Juregão, é contra a mulher. É, eu tô ligado. Ou seja, tem cara, mano, que manda 3, 4 mulheres pra vala e as outras ficam com tesão nisso. E escrevem carta pra esse cara. É loucura, mano. Continuava sendo um stalker, mas ele sempre tinha uma desculpa. Ele sempre tinha um ajuda. Vai lá, bota um jagunço. Bota um jagunço. Stalker, pra você ver se a mulher não vai ser a primeira a querer denunciar. Agora, olha lá. Como é que a mulher não vai gostar desse cara aqui, em cima dela, dando atenção pra ela? Loucura, pô. Loucura. Claro que não são todas, né? Mas aqui no nosso país, principalmente... justificativa e sempre tinha uma vítima pior que ele pra poder matar. Era como se a série tivesse com medo de alienar o público que se apaixonou pelo protagonista. Até que chegou a 5ª e última temporada, que saiu esse ano inclusive, e aí você pensa, finalmente vão fazer o Joe pagar por tudo que ele fez. E vou te falar, mano, esse cara aqui no Brasil, meu amigo, se existisse realmente esse cara, rapaz, te falar, viu, Juregão? Finalmente, uma das vítimas vai conseguir... Esse cara aí até eu. Ele. E o conceito até que é bom. Pro Knight representando todas as mulheres que Joe machucou, finalmente consegue virar o jogo contra ele. Poético, é justo, faz sentido narrativo, mas aí você assiste e, cara, que execução medíocre. Porque eles forçaram uma trama cheia de reviravoltas, completamente nonsense, um Deus Ex Machina atrás de outro Deus Ex Machina, coincidências absurdas e um final que só funciona se você desligar completamente o cérebro. Joe, ele leva um tiro no pau. Tá, é simbólico, eu entendi a metáfora, mas como chegamos até aí? Através de uma sequência de eventos tão forçados que parece que os roteiristas estavam improvisando conforme escreviam. E como se eles tivessem uma boa ideia pro final. Joe finalmente vai pagar por tudo. Mas não soubesse como eles vão chegar de forma orgânica lá. Então eles simplesmente inventaram um monte de plot twist aleatórios e torceram... Aqui eu discordo dele, tá, cara? Eu acho que o final da série tem as suas forçações de barras, assim como toda série tem que ter uma licença poética, tá? O tiro no pau eu acho legal, uma sacada boa, porque é um cara que vive nisso, vive pensando disso, apesar de não ser um cara que força necessariamente as mulheres a fazer nada, mas ele é um cara que persegue, é um stalker, né, mano?
Então ele manipula muito bem e tal. Então, assim, eu entendo o simbolismo do tiro no pau, acho maneiro. Tem ali umas coisas que são forçadas, por exemplo, o fato de, do nada, o cara se... Porque, assim, o Joe, ele é um cara que tem problemas, e a série põe isso na cabeça também das pessoas, que ele teve problemas enquanto criança com o pai dele, né? O pai dele chegava, batia nele, batia na mãe dele, então a série tenta justificar isso, e é um dos grandes problemas também, porque na série do Jeff Dahmer, fizeram ele de coitadinho também enquanto criança, e assim, gente, isso é uma realidade. A maioria dos grandes psicopatas que tem por aí, o bando de vagabundo, os caras tiveram uma infância merda, o pai era um lixo, a mãe era também jogada, entendeu? Então eles trazem isso pra série, só que ao mesmo tempo que eles fazem e contam essa história, eles fazem com que quem tá em casa, às vezes, sei lá, sinta algum tipo de pena, entendeu? Se, às vezes, olha que loucura, tem gente que passa por um inferno enquanto criança e vira um bandido, só que tem gente que passa esse mesmo inferno com essas mesmas coisas e vira pessoas de bem. Então você imagina uma pessoa de bem assistindo a série de um psicopata, sabendo que aquele psicopata passou pela mesma coisa que ele enquanto criança. Só que essa pessoa é de bem. Então o cara vai meio que se identificar com essa porra. Vocês entenderam o quão complexo é isso? Então, claro que a galera começou a se apaixonar pelo cara, né? Aí coloca o cara bonitão, pronto, você une o útil ao agradável para algumas pessoas. Pra que colar. Mas sobre o desfecho da série eu não acho tão ruim assim, não. Tem algumas coisas ali, tem algumas uniões, claro, as licenças poéticas aí pra ficar um negócio dramático, impactante. Mas eu acho que a série, o final dessa daqui, pelo menos, teve um final e beleza. E chega. Pelo menos não se estendeu mais do que deveria, né? Presumo eu. E isso acabou não colando. E é o exemplo perfeito de como a Netflix consegue pegar um conceito que deveria funcionar e transformar em algo que só funciona no papel. Eles tinham todos os elementos para um final satisfatório, mas conseguiram cagar na execução de uma forma que só a Netflix consegue. E é o efeito Netflix, meus amigos, em sua maior essência. Não é sobre estender séries desnecessariamente. É sobre não saber quando parar, não saber como desenvolver ideias e não saber como executar finais, mesmo que você tenha todos os ingredientes certos. Mas sabe o que ainda é mais perturbador do que tudo isso? A Netflix descobriu que você não está realmente assistindo as séries dela. E ao invés de fazer séries melhores para prender a sua atenção, não. Eles decidiram fazer séries piores para combinar com a sua falta de atenção. Cara, se a gente abre hoje aqui o catálogo da Netflix, é um horror atrás do outro, e isso já tem anos, tá? Eu sempre falei aqui o respeito que eu tenho pela Netflix, porque ela é pioneira, ela conseguiu mudar a trajetória da televisão normal que a gente assistia. A Netflix é pica, pô. Ela tem um monte de coisa foda. Mas ela também se perdeu na maioria do tipo de conteúdo e também no tipo de público, né? Cara, tem um termo aí que você já deve ter escutado, e que é verdade. Se o filme é bom, não está na Netflix. Olha que merda, velho. Olha que merda, entendeu? E é um negócio que gruda na cabeça e as pessoas reproduzem isso, e é verdade, cara. E é verdade, cara. Entendeu? Enfim. Isso não é teoria da conspiração, isso foi confirmado. A Netflix tem uma categoria interna chamada Casual Viewing, conteúdo feito especificamente para pessoas que estão mexendo no celular, dobrando roupas ou fazendo qualquer... Olha isso, mano, os caras fizeram conteúdos pra você assistir enquanto vê TikTok. Os caras contribuem com isso. Outra coisa enquanto assistem, entre aspas. E sabe como eles fazem isso? Eles literalmente mandam os roteiristas escreverem diálogos onde os personagens anunciam o que estão fazendo. Seja lá quem você seja. Tudo bem, essa será a última vez que você vai me ver, porque depois desse trabalho eu vou pra Bolívia fotografar um lagarto árvore em extinção. E esse diálogo é real, é do filme Irish Wish, de Lindsay Lohan. E não é paródia. É assim que a Netflix escreve quando quer ter certeza que você vai entender a história, mesmo rolando o feed do Instagram. É como se eles tivessem transformado toda a série em um audiobook. Os personagens não conversam. Não, cara, eu juro pra vocês. É que isso funciona. Novela vertical, eu nem cheguei a ver como é. Eu não sei a duração, eu não sei como funciona os episódios, eu nem cheguei a ver como é. Funciona, porque a Netflix descobriu que se fizer conteúdo suficientemente simples, as pessoas vão deixar rodando por horas. Não importa se elas estão prestando atenção, o que importa é o tempo de tela. É a transformação final da televisão em papel de parede. Não é mais o entretenimento, é o ambiente. É como aqueles vídeos de lareira no YouTube, só que com atores famosos falando obviedades. Seja lá quem você seja. Olha que diálogo merda. A Netflix ela não quer mais que você assista suas séries. Ela quer que você deixe tocando enquanto vive sua vida. É o streaming como uma música ambiente, só que pior, porque pelo menos as músicas ambientes
clientes não precisam fingir que tem uma história pra contar. Mas se você quer ver o efeito Netflix em sua forma mais pura e destilada, você precisa olhar pra Casa de Papel, porque essa série conseguiu fazer algo que eu achava impossível, transformar uma história sobre criminosos em um conto de fadas. A primeira e a segunda temporada de La Casa de Papel eram sobre uma coisa muito simples, um grupo de criminosos fazendo um assalto impossível. Era tensão, era inteligente e tinha personagens carismáticos morrendo de forma brutal e realista. Era basicamente uma versão espanhola de Breaking Bad com as máscaras do Dali, mas aí a série virou um fenômeno mundial. E quando eu digo fenômeno mesmo. Todo mundo estava usando aquelas máscaras, todo mundo estava cantando Bella Ciao e todo mundo estava apaixonado pelo professor. E a Netflix olhou pra isso e pensou, não podemos deixar isso morrer. Então eles fizeram mais 3 temporadas e sabe o que aconteceu nessas... Igualzinho o Danilo Gentili. temporadas. Todo mundo viveu feliz pra sempre. Não, sério, eu não estou exagerando. No final de La Casa de Papel, todos os personagens principais sobrevivem, conseguem o ouro, ganham identidades novas e ainda por cima, o Estado espanhol aceita ser chantageado por um bando de terroristas. Aparentemente, o governo espanhol é mais compreensivo que minha mãe quando chegava tarde em casa. E olha, eu entendo a tentação. Você tem personagens que o público ama. Você quer dar a eles um final feliz, mas La Casa de Papel não era uma comédia romântica. Era uma série sobre criminosos. Criminosos que, por definição, não deveriam sair impunes. Compare isso com Breaking Bad, o Walter White morre, ou o Tony Soprano, bem, provavelmente morre também, porque essas séries entenderam uma coisa fundamental: se você quer contar uma história sobre crime, você precisa aceitar as consequências do crime. Mas La Casa de Papel? La Casa de Papel decidiu na verdade que era uma história sobre Robin Hood no século 21, que de Robin Hood não tem nada, porque eles roubam dos ricos pra ficar pra eles. E aí você tem a Alice Sierra, que era uma antagonista fantástica, virando amiga do professor depois de 2 noites de conversa. E aí você tem a Tatiana e Rafael, renunciando 90 toneladas de ouro porque sim, você tem o Coronel Tamayo que deveria executar todo mundo, parando a contagem regressiva no último segundo. Por quê? Porque o roteirista mandou. E o melhor de tudo, você tem o Damien, aquele amigo do Berlim com tapa-olho, conseguindo fazer uma máquina funcionar na base da emoção, literalmente falando com a máquina, como se ela fosse um ser vivo. Vamos lá, meu amor, vamos lá. Não é só pelo ouro, não. E a máquina funciona, porque aparentemente, no universo de La Casa de Papel, máquinas têm sentimentos e respondem a apelos emocionais. É o momento exato em que você percebe que a série não está nem aí pra fazer sentido. É fanservice puro. É praticamente... essa aqui eu confesso que... a Netflix olhando pro público e falando, olha, eu sei que vocês amam esses personagens, então eu vou dar exatamente... Eu gosto desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui, ele diz tudo sem dizer nada. Esse vídeo é assim, ó. Você conversando com qualquer um do esgoto do Twitter, você conversando com qualquer um que não tenha massa encefálica, você conversando com fãs do Ethan, você conversando com quem diz que o Resident Evil 9 tá aparecendo na gameplay do Resident Evil 6. É isso aqui. Exatamente o que vocês querem, mesmo que isso não faça o menor sentido narrativo. Então o que todas essas séries têm em comum? E qual é o padrão aqui? Bem, primeiro, todas elas se transformaram em fenômenos culturais na primeira temporada. Não foram apenas sucesso, foram fenômenos. O tipo de coisa que todo mundo está falando, que vira meme e que domina as redes sociais. Segundo, todas elas tinham histórias que, narrativamente falando, estavam completas ou quase completas na primeira temporada. Round 6 tinha feito sua crítica ao capitalismo, Yu tinha estabelecido sua crítica à masculinidade tóxica e La Casa de Papel tinha contado a história de um assalto. Terceiro, todas elas foram estendidas não por necessidade narrativa, mas por pressão comercial, porque quando você tem um fenômeno nas mãos, você não deixa ele morrer, você ordena ele mais. 4. E talvez o mais importante, todas elas perderam qualidade nas temporadas seguintes. Não porque os criadores ficaram piores, mas porque eles foram forçados a inventar histórias que não existiam. E sabe qual é a existe, ô Gilmar. Existem fãs do Ethan, cara. Eu não sei, tem uma galerinha, acho que um grupo específico, cara, que eles nasceram pra me irritar, mano. É sério. Assim, tirando toda o meu egocentrismo de achar que alguém liga pra minha opinião, mas parece, cara. É sério, mano, não é possível. Tem uns caras que vão lá e defendem exatamente aquilo só porque eu critico, mano. É inacreditável, Charles. Tem uns caras que vão defender o Ethan só porque eu falo que é um personagem bunda. É inacreditável, pô. É inacreditável. Só pra tá certo, só pra contrariar, pra dizer que tem algum tipo de opinião. Não é possível. O cara que gosta do personagem Ethan, cara, esse cara ele derreteu, pô, por dentro. O personagem não tem carisma, não tem absolutamente nada. Ele era um bunda, porque na real quem importava mesmo era a esposa do Ethan. Ela era importante real, né? Ela fez parte real de tudo que aconteceu ali. O bunda do Ethan era só uma porcaria de um cara aleatório que entrou numa cabana e morreu nos primeiros 5 minutos. Vai te lembrar isso, tá? O Ethan morreu nos primeiros... Ele é tão...
O Ita é tão bunda que ele chega na cabana e morre nos primeiros 5 minutos de jogo. Com um soco. Você tá entendendo? E depois ele cola a mão e volta. E ele já é mofado. Você joga com um mofado. Ou seja, o protagonista morreu no jogo com 5 minutos. E depois... E o Village? E depois, não satisfeito, picotam a filhinha dele em 10 mil partes e ele vai lá atrás pra colar. Aí ele cola a mão. Aí ele fica... ai, Mia. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, cara. Tu joga com boneco morto, que é só um mofo ambulante, cara. Tomem vergonha na cara. Os melhores momentos do Village é a hora que o Chris aparece, tá ligado? Exatamente. Aí vira COD. A próxima vítima de tudo isso, sim, Stranger Things. Olha, eu amo Stranger Things. As 2 primeiras temporadas são obras-primas de nostalgia dos anos 80, mas a série já deveria ter acabado há muito tempo. A história do Demogorgon foi contada e essa aqui eu vi a primeira e abandonei, cara. Eu só vi o último episódio agora que a Thaís gosta, né? Essa aqui eu vi a primeira, achei legal. Não, eu vi a primeira, aí comecei a ver a segunda. Aí falaram que é a pior da história, por isso que eu abandonei, né? Aí eu não quis mais voltar, não. Encontrou sua família, os meninos cresceram. É que assim, mano, série de adolescente com probleminha, pra mim, tem que ser muito forte mesmo, tem que ter um roteiro bem amarradinho, porque se é probleminha por probleminha, aí eu perco o interesse, sabe? Adolescente com problemas de relacionamento, adolescentes com problemas... não dá. Mas eu entendo que tem muita gente que gosta pra caramba, mas essa daí não me pegou muito, não. Enfim, mas não. Agora temos uma 5ª temporada chegando aí e você consegue sentir o esforço dos criadores para reinventar novos monstros, novos portais e novos problemas. Porque como é que você vai superar o Demogorgon? Você inventa o Mind Flyer. Como é que você vai superar o Mind Flyer? Você inventa o Vecna. E depois do Vecna, você inventa alguma coisa que vai... Mas vou falar uma coisa, hein? Ô Charles, tá ligado? Que bicho genérico esse aqui, hein? Não parece um zumbi genérico, um monstrinho genérico de Resident Evil ou de qualquer... Não tem personalidade nenhuma, cara. Parece aqueles peladões lá do 2, ó, do 3, que aparece no laboratório mais pra frente no jogo. Isso. Lembra um pouco? Vocês pensaram assim, como é que eu posso fazer um bicho aqui meio nojento e tal, meio zumbificado? Fizeram um bicho mais genérico possível, cara. E aparentemente é o super vilão aí do bagulho, né? Não tem imponência nenhuma. Vecna, você inventa alguma coisa que vai fazer sentido para a trama. É como se eles estivessem jogando um RPG onde o mestre tem que inventar inimigos cada vez mais poderosos para manter o jogo interessante. Mas chega uma hora que você percebe que o jogo deveria ter acabado há muito e muito tempo atrás. E o pior é que você consegue ver os atores envelhecerem em tempo real. Gaten Matarazzo tinha 14 anos. Nossa, a gente foi no evento lá em Campinas agora, o sósia desse moleque tava lá, igualzinho ele, um moleque. Na primeira idêntico, temporada. Né? Você viu ele lá também? Ele tava lá, ele foi lá, tirou foto lá com a gente no camarim. Igualzinho ele, mano. Agora ele tem 22, mas o personagem dele está no ensino médio. É como se você estivesse assistindo Chaves e acreditar firmemente que o Chaves tem realmente 8 anos. E é assim que a Netflix conseguiu transformar o ato de criar séries em uma linha de produção. É eficiente, é lucrativo e é completamente destrutivo para a arte de contar histórias. Aliás, se você tem mais exemplos de séries que viraram zumbis televisivos, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários. Eu sempre leio e às vezes eu até mudo de opinião, o que é raro, mas pode acontecer. E aproveita então, se você não gosta desse tipo de coisa que tá acontecendo na indústria também, já me segue aqui, porque eu sempre trago algo diferente pra você assistir. Voltando pro assunto, e não para por aí, porque uma vez que você entende o padrão, você começa a ver ele em todo lugar na própria Netflix. Orange is the New Black. A primeira temporada é sobre uma mulher de classe média na cadeia. Crítica social inteligente, 7 temporadas depois, virou um noveleiro cansativo onde ninguém mais sabia qual era o ponto da história. Essa daí eu vi as 3 primeiras do Orange. Aí depois eu não vi mais, a Thaís continua assistindo. A primeira temporada é muito boa, mano. É a Pepper. A primeira temporada é muito boa, porque tem toda... O marido dela, inclusive, é o Jim do American Pie.
Mas essa primeira temporada é bem legal. House of Cards, o diretor queria fazer apenas uma temporada, história completa e fim, ponto final. Mas a Netflix falou, não, vamos fazer mais uma temporada. Aliás, vamos dividir essa temporada em 2 partes pra parecer que tem mais conteúdo. E aí fizeram um final horrível só pra colocar um cliffhanger na cena pós-crédito pra preparar o terreno pra uma série americana. É como se eles tivessem pego uma obra completa e decidido transformar em um trailer de alguma outra coisa. Ozark, primeira temporada sobre um contador lavando... Essa daí o final eu tinha esquecido, cara. Cara, essa série é do caralho, mano. É do caralho, Ozark. É muito foda. Dando dinheiro pra um cartel. Tensão psicológica fantástica. 4 temporadas depois, todo mundo estava morto ou traumatizado. E você se pergunta por que ainda tava assistindo aquela merda. The Umbrella Academy. Mas o final realmente deixa um pouco a desejar. Primeira temporada sobre uma história em quadrinho de super-heróis disfuncionais salvando o mundo. Isso, velho. The Umbrella Divertido Academy. E original. 4 temporadas depois, você tá lá salvando o mundo pela 4ª vez e você já tinha perdido a conta de quantos apocalipses eles impediram. É como se eles tivessem uma regra interna muito simples. Se faz sucesso uma vez, vai fazer sucesso sempre. E se não fizer mais sucesso, a gente continua tentando até fazer de novo. E é a mentalidade de quem transforma a arte em linha de produção. Mas sabe o que é engraçado? A própria Netflix tem a solução pra esse problema. E ela está bem debaixo do nariz deles. E a solução são minisséries, como Chernobyl, 5 episódios, história completa, obra-prima. Ninguém pediu por Chernobyl 2 A Vingança do Átomo, porque a história foi contada de forma perfeita. The Queens, O Gâmbito da Rainha, 7 episódios, história completa, perfeita. E quando a Netflix sugeriu uma segunda temporada, o criador disse não, porque a história já estava completa. E sabe o que aconteceu? A série se tornou imortal. Adolescência, 4 episódios sobre um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola. Psicológico, devastador e perfeito. Ponto final. Essas séries vão ser lembradas pra sempre. Elas são perfeitas porque sabem quando parar. Elas não se estendem além do necessário. Elas contam suas histórias e vão embora. E sabe por que elas funcionam? Porque elas foram feitas para serem minisséries, desde o início. Ninguém estava pensando em franquia. Ninguém estava pensando em merchandise. Elas foram feitas para contar uma história e quando a história acabou, elas acabaram também. É como a diferença entre um filme e uma novela. Um filme tem 2 horas para contar sua história, então cada minuto conta. Uma novela tem 200 capítulos, então ela pode enrolar e encher linguiça à vontade. Eu tenho uma frase que eu levo que minisséries são filmes longos e séries estendidas são novelas caras. E se você está cansado de ver suas séries favoritas virarem zumbi, talvez seja a hora de dar chance para as minisséries, porque elas vão te dar algo que as séries estendidas não conseguem mais te dar. Um final satisfatório. Mas então o que a gente faz com isso? Bom, primeiro a gente para de fingir que isso é normal, porque não é. A ideia é que toda história boa precisa virar uma franquia é uma invenção da indústria moderna do entretenimento. Segundo, a gente precisa valorizar mais as séries que sabem quando parar, porque elas são 1000 vezes melhores do que essas séries estendidas que não sabem quando morrer. E terceiro, talvez o mais importante, a gente precisa aceitar que o público também tá cansado disso. Por mais que a Netflix continue fazendo 5ª temporada de tudo, as pessoas estão começando a perceber esse padrão. E estão começando a desistir das séries antes do final e começando a procurar coisas alternativas pra ver. E as alternativas existem, e elas estão lá na mesma plataforma esperando pra serem descobertas. Porque no final, a gente não quer mais temporadas, a gente quer mais histórias. E se você quer saber como um grande contador de histórias de terror acabou destruindo seu novo filme de terror baseado num conto do Stephen King, dá uma olhada nesse videozinho aqui. E agora, se você quiser entender quais são os piores trabalhos da ficção, eu falaria pra você dar uma assistida nesse vídeo aqui que vale muito a pena. E por hoje é isso, te vejo numa próxima e bom voyage. Tá aí. Mas é isso, né, cara? Série boa é aquela que sabe a hora de parar, mano. E são as que ficam realmente marcadas aí pra sempre. Breaking Bad é assim. Né? Tem vários exemplos de séries assim que souberam o momento de parar. Igual Dark Matter. Exatamente. Tem que saber o momento.